Então, manjando aí? eu sou Fernanda, sou uma das facilitadoras, idealizadoras do projeto Aconchego, que, na verdade, criei junto com Vanessa, que é a minha parceira e que hoje não pôde estar presente aqui com a gente, então vou representar o Aconchego aqui em meu nome e nome dela. E o Aconchego, ele é um projeto que o nosso mote principal é como encontrar um lugar mais seguro e mais confortável em você, né? Em si mesmo, em si mesmo, para dar conta do resto, né? Do caos, de como as coisas estão acontecendo. E nesse momento de pandemia, isso faz muito sentido para a gente, porque na nossa vida a gente geralmente já não tem muito como controlar a maioria dos eventos externos. Mesmo que a gente possa mexer numa coisa ou outra, mudar uma relação, mudar alguma situação concreta, em geral, se a gente está bem internamente, a gente consegue lidar melhor com as coisas que acontecem externamente. Nesse momento de pandemia, em que a gente tem tão pouco controle sobre as coisas, falar em estar bem em si mesma, no momento em que muitas pessoas estão em casa, às vezes sozinhas ou às vezes confinadas com as mesmas pessoas sempre, sem os seus espaços rotineiros de espairecer, de poder sair para tomar um ar. Então, falar em estar em si de uma maneira, né, segura e confortável, para a gente faz ainda mais sentido. E aí a ideia é que a gente pudesse fazer essa conversa junto com a Erika é a nossa convidada hoje, e essa ideia surgiu de muitos anos, né, de amizade, a gente fez faculdade juntas. E a Erika fez um caminho aí que ela vai contar um pouquinho, trilhando pela psicoterapia infantil. E a gente vinha conversando um pouco de como a nossa criança interior, ela vai com a gente para o resto da vida, né? Então, falar de criança não é só falar de criança concretamente, é falar das nossas crianças, né? Quem é a criança que a gente traz hoje e que nos acompanha, quais são as potências, quais são as fragilidades que ela carrega e que vai junto com a gente e aparece em muitos momentos, principalmente em momentos de crise, né? Como agora. Então, eu percebo que várias vezes a minha criança grita com alguma necessidade, que é adulta e a criança juntas ali naquele processo. Então, sejam bem-vindos e bem-vindas. Hoje eu trago para vocês Nandoca, que é a minha criança, era um apelido da minha infância, e a minha criança era uma criança muito curiosa, né? Então, eu acho que nesse momento ela me ajuda um pouco nesse processo de pensar criativamente, me reinventar e, enfim, né, criar novas possibilidades aí de estar nesse mundo que é um mundo completamente diferente de tudo que a gente já viveu. Então, vou passar a palavra para a Erika, para ela se apresentar. Obrigada. Nanda, vou chamar de Nanda. Sei que estamos em um ambiente formal, mas acho que a gente precisa ser espontâneo. E é assim que eu me sinto à vontade. Então, como a Nanda já começou a falar, né? Temos um percurso longo da faculdade e eu digo que, na verdade, na minha caminhada profissional, eu fui encontrada, né? Não vou dizer que eu me encontrei, eu achei. Eu acho que o mundo infantil e o mundo né, da infância e da criança me encontrou e me resgatou, né? E eu falo resgatou porque eu venho de um percurso e eu acho que isso é um processo que é importante a gente falar, né? Que a gente nasce essência, a gente nasce com todas as habilidades e capacidades para desenvolver, para explorar o mundo, e a gente vai perdendo, a gente vai se enrijecendo para se adaptar ao trabalho, para se adaptar a relações, para ser aceito, para ser amado, e a gente vai perdendo muitas vezes muitos aspectos da nossa essência, né? Então eu não fugi desse processo, eu não fugi desse caminho, e eu sinto que ao começar a trabalhar com criança, eu pude resgatar, né? E eu pude curar essa criança interior que existia em mim, que estava escondida, né? Que estava aí presente, né? E esse processo ele é profundo, né? Poderia ser uma live só para falar disso, né? Os cabelos cacheados que agora estão aqui vêm desse processo de aceitar, né? Essa essência, essa criança, né? O batom vermelho eu era uma criança muito vaidosa, gostava de usar batom vermelho, era uma marca registrada. Quando eu chegava na escola, se eu tivesse sem o batom, a professora perguntava se eu estava doente, se tinha acontecido alguma coisa, porque era assim que ela me via, né? Com muita vivacidade, com muito
com muita alegria de viver. E eu entendo muito que toda a resiliência que eu tenho hoje, ela veio dessa infância. E aí, às vezes, a gente ouve uma pergunta, já dando gancho para para Nanda falar. Mas, Érica, eu não tenho lembranças boas da minha infância, né? Assim, você quer que eu entre em contato com a minha criança interior, mas a minha criança interior só me traz lembranças ruins. E aí é um pouco também pensar. Eu entrei em contato com a minha criança trabalhando com crianças em situações de trauma, né? E foi nesse lugar que eu pude ver que sempre existe tesouros, sempre existem lugares preciosos nessa infância. E eu lembro bem de relatos dessas crianças em que eu tentava, né? É claro que haviam muitas histórias tristes, mas existiam também muitas histórias desse contato, né? De um resgate dessas memórias, né? Tia, eu lembro de um dia em que eu saí com a minha mãe e ela comprou um doce para mim que eu adorava, ou que eu ganhei uma boneca X, ou que minha mãe brincou. É também contactar. Eu sei que às vezes é difícil olhar para essa infância, mas não é à toa que a gente fala, né? São tesouros escondidos. Tá lá, existiu. Se você um dia foi criança, você um dia entrou em contato com esse lado, né? Dessa espontaneidade, dessa criatividade, desses momentos de encontro, desses momentos que são tão bonitos e tão raros, mas que às vezes ficam escondidos, né? O trauma tem muito esse lugar de tampar e fazer essa capa, né? E o outro ponto é que encontrar essa criança e esses tesouros não necessariamente precisa ser um mega evento especial. Esses tesouros, às vezes, estão justamente nessas coisas mais do dia a dia, nesses momentos pequenos, nesse momento que você lembra da primeira vez que você foi para a escola, né? Da primeira vez que você fez alguma coisa, ou de um momento em que você estava muito triste e alguma coisa te tranquilizou e te acalmou. Não precisa ser um mega evento, né? Na minha realidade, eu vivo muito isso, né? Não sei se todo mundo aqui sabe, mas trabalho em unidade de saúde. Lido, em geral, com pessoas que têm uma história, né, de muita vulnerabilidade, de muitas negligências, muitas violências mesmo, né, que elas foram submetidas. E percebo que tem essa dificuldade de pensar como eu vou pensar alguma potência ou alguma coisa dessa história que possa, de fato, hoje me conectar com uma força, com um movimento, né, com um arranjo criativo para poder dar conta da vida hoje. E eu penso que é bem nesse caminho que você falou, Érica, porque mesmo dentro da dor, né, se a gente acolhe essa criança que a gente foi, é possível se conectar com algo dessa criança que nos salvou, né? E que fez com que a gente chegasse aqui até hoje, né? Então, se eu tô viva, se eu conseguir chegar aqui, por mais doído que possa ter sido, teve alguma coisa na minha criança que me segurou, né? Que fez com que que a minha existência ela se sustentasse. Então, seja alguma fantasia que eu criei, seja alguma defesa que hoje pode até não ser encarada por outras pessoas como uma coisa benéfica, mas que foi a forma, talvez, como aquela pessoa encontrou para se defender de uma série de outras coisas que chegaram até ela. E que acolher essa criança doída, às vezes, também é se conectar com as potencialidades que ela traz, né? E eu percebo que não existe uma regra. Porque cada criança foi uma criança, cada adulto, a partir disso, vai se tornar uma pessoa diferente. E aí eu acho que não tem julgamento mesmo, né? Se nesse momento de pandemia eu percebo muito isso, assim, que eu acho que vai fazer um link até com a sua fala, que é de como as pessoas têm lidado com esse momento, né? E eu acho que várias psicólogas têm repetido, né, que não tem uma receita pronta e trazem a coisa de dar algumas dicas, que também é legal, porque traz alguns recursos para as pessoas, mas é no processo interno que você vai saber qual é a sua possibilidade. Porque para uma pessoa, me manter ocupada pode ser uma coisa de ficar num ritmo louco. Mas, às vezes, para quem está num ritmo louco e não está conseguindo sair disso, é o melhor que ela pode fazer naquele momento. Né? Se ela parar, talvez ela desmonte mesmo. Então, cada um, eu acho que a partir de um processo de consciência, né, de pensar assim, o que a minha criança está me guiando e está me contando sobre esse processo, porque eu acho que as crises, elas despertam muito a nossa criança interna, né? Mas também o que ela está me trazendo de possibilidade, porque eu acho que cada um está com certeza fazendo o melhor que está conseguindo agora.
Com certeza, com certeza. E esses recursos, assim, muitas vezes eles estão aí, como você falou, né? E até eu vou ler aqui uma parte que eu acho que dá a noção, porque eu sinto que para algumas pessoas causa um pouco uma estranheza de como assim criança interior, né? Minha infância ficou lá atrás, é um tempo passado e não tem nada a ver, e não. E aí eu queria ler uma passagem para vocês, que é de uma psicóloga especialista em luto, uma referência do luto aqui no Brasil, que é Maria Helena Pereira Franco, que eu achei que traz muito disso, né? Ela diz o seguinte: quando as pessoas crescem, elas tendem a pensar que a infância ficou para trás, que deixou apenas lembranças, algumas das quais podem ser ativadas um pouco como se fossem álbuns de família, que tiramos da gaveta de vez em quando. De certa forma, é isso que acontece. No entanto, quando um adulto se comporta de maneira leve, ou se encanta com uma vista bonita, ou se sente como se tivesse sido repreendido, grita de terror com filme de medo, brinca com um trenzinho, eu diria, brinca com os filhos, brinca com criança, né? Está, então, em contato com sua criança interior. A criança interior, ela está ali viva, dentro do nosso corpo adulto. Meu áudio está baixo? Acho que tá um pouco. Melhorou? Vai Melhorou? falando para ver se melhorou. Então, eu acho que é um pouco Melhorou. disso. Que é um pouco disso, vai dizendo aí. Posso botar o fone. Que é um pouco desse lugar. A gente, às vezes, acha que a infância é aquele lugar lá atrás que ou não deixou nada bom ou ficou no passado, né? E aí, nesses momentos de crise, em que a gente vê que os nossos recursos de adulto, né? Os nossos recursos de verbais, os nossos recursos racionais e que dão conta desse mundo enquadrado que a gente vive, de repente eles não respondem às nossas necessidades, né? Porque agora, mais do que tudo, a gente está falando de necessidade, não dá mais para fazer de conta. Não dá mais para pegar, se arrumar, sair 5 horas da manhã e voltar às 11 da noite e fingir que a vida é isso, né? Não dá. A gente precisa, a gente está sendo quase que obrigado a olhar para isso, né? A olhar para a gente. E olhar para a gente é olhar para a nossa criança sempre, né? Acho que isso é importante para a gente começar a discutir esse lugar, né? E eu acho que essa coisa que você traz é muito importante, porque eu acho que historicamente a psicologia ela é muito focada no verbal, né? A maioria das formas, né, terapêuticas de cuidar, ela é muito focada no discurso. E nesse momento eu sinto que o discurso ele não dá conta. Ele não consegue representar a maioria das coisas que a gente está sentindo. Muitas vezes é uma coisa sem nome, e o que a gente sente não tem palavra, e o que a gente precisa também não é palavra, né? Então, eu acho que tem uma coisa assim da gente pensar. Eu tenho percebido muito a coisa do corpo, né? Que já é uma coisa que eu acho que no aconchego a gente trabalha numa perspectiva, né? De que a gente não tem um corpo, a gente é um corpo, né? O nosso corpo, a gente só costuma perceber o nosso corpo quando ele dói, né? Quando ele grita, quando ele traz algum problema, algum incômodo. Mas a gente se esquece que o nosso corpo, além de ser um veículo também de prazer, e quando eu falo prazer é muito maior do que sexo, do que sexualidade, o nosso corpo ele também é via de nos dar sustentação para conseguir lidar com a crise, né? Então, eu percebo uma diferença muito grande nos dias em que eu ou alguma pessoa se espreguiçou, ou que ela teve um contato com alguma atividade mais manual, mais corporal, ela se permitiu tomar um banho e se tocar e se fazer um carinho. Então, no momento em que a gente está muito isolado, pensar essa relação sua com esse corpo que você eu acho que faz uma diferença imensa, porque a gente não tem tanto o outro, né? Para mediar essa relação corporal, que eu acho que é muito do abraço, é muito do contato. Então, pensar esse corpo, né? E aí eu acho que também pensar uma psicologia e pensar um cotidiano nesse momento, que o corpo ele seja central, nesse momento faz muita diferença e muito sentido. Porque é através dele que às vezes a gente consegue respirar e chorar, né? E arriar o peso das costas, que talvez a gente não consiga nem explicar em palavras. Sim. E aí você fala disso, né? Desse corpo. Eu lembro também que a criança ela é muito corporal, né?
ela pensa e ela sente com o corpo inteiro, né? Ela não faz essa divisão que nós costumamos fazer de penso e sinto, né? É muito comum que as crianças falem e expliquem algumas coisas usando uma metáfora de corpo, né? Onde ela sente a raiva, onde ela sente a tristeza, né? Que dói em tal lugar. Então, esse lugar de metáforas, eu digo, dessa fantasia, dessa ilusão, dessa imaginação, eu sinto que isso é um recurso de criança que é muito útil para a gente, né? Assim, de como a gente vai dando sentido, não com o concreto, porque o concreto está aí duro, justamente tirando a gente do contato, né? O que a realidade atual faz é tirar a gente desse contato, né? Não é à toa que a maioria das pessoas tem manifestado sentimentos de ansiedade, de sensações de perder o rumo, de sentido, de como se você estivesse saindo de si. E é o que faz. E aí esse convite é justamente para estar de volta, né? E aí o aconchego tem muito que é você, para lidar com esse caos, a gente precisa voltar para o nosso corpo, né? E voltar para o nosso corpo com todas as emoções que ele possa manifestar. Aí entrando num ponto que eu acho, né, que é bem importante, é que assim, eu tenho visto muitos adultos se sentindo muito culpados por não estou bem. Como assim? Eu não estou sendo maduro o suficiente para não estar equilibrada. E eu vejo que tem pessoas que estão equilibradas. Como assim eu não estou? Porque eu estou com vontade de chorar, Érica, eu estou ansiosa. É como se não tivesse motivo, né? Então você vê essa cisão, que é muito dessa coisa de mente e corpo, e querer continuar usando as ferramentas da racionalização. E esse lugar do adulto, que é um lugar cerceador, que é um lugar pouco criativo, que é um lugar isso e acabou, né? Então eu vou lidar só com essa realidade. Até porque, Érica, pensando que muitas vezes não é racional mesmo, né? A gente tem um fator agora que ele é muito concreto. Então, assim, tem um risco? Tem, né? Tem uma doença que está acontecendo? Tem. Sim. Mas ainda que eu esteja em casa me sentindo concretamente protegida, não quer dizer que isso não vai me gerar vários outros sentimentos e fantasias. Não, então é mais do que só a relação lógica, né? De se eu deveria ou não ter tanto medo agora. Talvez eu nem devesse ter tanto na minha condição, mas eu tô com medo, eu tô triste, eu tô com raiva, né? Então vai despertar muitas coisas que não são mesmo tão racionais. Sim, com certeza. E que entra num lugar também, né, Fernanda, assim, tem um lugar da necessidade. Então, assim, se eu tô com medo, o que é que eu preciso do medo para acalmar meu medo? Se eu tô com raiva, o que é que eu preciso, né? Se eu tô com sono, se eu tô com fome, se eu tô cansada, eu não tô 100% bem. Você que trabalha ali no serviço de saúde. Mais do que alguém te pergunte, ai, Nanda, como é que você tá? Nanda, ó, trouxe isso aqui para você. Ó, senta ali um pouquinho, toma aqui um chazinho enquanto eu vou, daqui a pouco você volta. Então, é esse cuidado, né, que vem de uma presença, e aí outra vez eu sinto que essa criança, ela sinaliza muito pra gente, porque a criança, eu que trabalho com criança, se eu não tô bem, eles não passam despercebido, né? O que é que você tem? Você tá triste? Você tá com a cara de cansada? Então, eles expressam e eles veem aquilo, né? E tentam também, na brincadeira e nos recursos que eles têm, que são menos verbais, dar um contorno, né? Dar uma flor, né? Olha o que eu trouxe para você, né? E aquela flor tira um sorriso do seu rosto. E por um segundo você esquece do tão duro que é a realidade. Então, acho que essa questão da infância também tem isso, né? Ela traz um lugar de uma esperança e de uma vontade de viver, de uma vivacidade que eu sinto que é um combustível essencial para esse momento que a gente vive, né? Lembrando até tem muito tempo que eu li esse livro, muito mesmo, mas me lembrei dele, que é Em Busca de Sentido, de Viktor Frankl, né? Que fala que é feito numa época nos acampamentos, né, nazistas, e que ele conversou com pessoas ali. E que tem algo nesses momentos de crise que eu sinto que a criança traz, e mesmo o diário de Anne Frank também, que você precisa, né, dessa vivacidade, dessa esperança que eu sinto que só a criança traz pra gente, né? Com aquele despertar de bom dia,
que parece que tudo vai dar certo, né? Com aquela brincadeira, com aquela gargalhada, com aquele desfrutar daquela coisa que você olha como adulto e diz, nossa, mas que bobagem, né? E ela tá ali vivendo aquilo como se fosse a coisa mais importante da vida, né? Eu acho que a criança, ela traz pra gente esse lugar de o momento presente e o momento que eu tô vivendo é o momento mais importante, né? Tem uma coisa que eu acho que é muito interessante, sobre isso que você traz, do que a gente de fato está precisando agora, é que a criança ela traz uma coisa que é de uma delicadeza, né? Então, quando você traz o exemplo da flor, e que não, que se a gente for pensar que pode ser um exemplo infantil, mas que não é um exemplo distante da nossa vida de adulto, né? A gente pode fazer pequenas delicadezas hoje com as pessoas. E eu acho que, ao mesmo tempo que a gente está num momento de muito. Eu tenho ouvido algumas pessoas falar isso, né? Um momento de distanciamento social, não de isolamento. Sim. Porque a gente tem formas de se conectar com as pessoas e de, inclusive, se nutrir nesse sentido, dessas pequenas delicadezas de como é que a gente cuida, como é que a gente cuida da gente, como é que a gente cuida do outro. E a partir de um lugar que não é esse lugar, como a gente está trazendo aqui, do racional, né? Uhum. Então, esse processo de estar, né, um pouco na linha de frente, na unidade de saúde, algumas pessoas me oferecem ajuda, né? Amigas, familiares e tal. Ah, amiga, se você quiser, me liga, né? Ou me avisa que eu te ligo para eu saber como é que você tá, para poder a gente conversar. Mas eu não quero conversar, né? Porque eu não quero repetir mais uma vez que é difícil, que é pesado, que muitas vezes o dia é estressante. Então, é de um outro lugar, que é um lugar de uma nutrição que ela é muito visceral, né? Uhum. Às vezes, só dizer, estou aqui, né? Ou mandar um coração, ou, sei lá, de alguma forma expressar esse afeto, esse carinho, essa preocupação, já vai cumprir a função do que precisar fazer um relato de, às vezes, como é que tá, o que aconteceu, né? Então, realmente, eu acho que essa coisa, a criança, ela leva a gente para esse outro lugar, né? Sim. Que, às vezes, até quando a criança não tá bem, a forma de expressar também é diferente, né? Então, dificilmente você vai ter uma criança com um discurso todo longo e organizado, que vai te contar como é que ela tá muito triste. Às vezes aparece, né? Sim. Mas muitas vezes isso vai aparecer de outras formas. É no comportamento, é numa irritação, é num quebrou uma coisa, ou ficou acuado num canto. Então, essa coisa dessas que você traz, né? Da sutilidade de perceber, né? O que não tá bem. E eu acho que isso tem também produzido mais conexão atualmente. Então, eu até escrevi isso numa postagem minha, da diferença que eu sinto hoje quando eu chego no trabalho e alguém vira para mim e pergunta, como é que você tá? Né? Não é o bom dia, tudo bem, de sempre, né? Que é só aquela retórica mesmo, que a gente falava, ah, bom dia, como é que você tá? Tá bem? Beleza, né? Não, é de uma outra coisa, assim, é de um olhar mais fino, que olha e fala assim, como é que você tá hoje? Né? Como a gente tem vivido um dia após o outro, de um dia para o outro, muita coisa muda, muita coisa acontece, a gente sente muitas coisas diferentes. Então, esse estado, ele é um estado que realmente é como na criança, né? Que agora estava bem, o brinquedo quebrou e começa a chorar. Então, é muito, muito dinâmico, né? Muito dinâmico. E aí, eu acho que aí tem esse lugar do que você fala, que é interessante, que assim, que essa criança, ela pede, né? Esse lugar da criança, ele exige um cuidado, né? E o momento presente, ele tem muito essa questão. Tem uma urgência do cuidado, mas não é esse cuidado de vou te explicar o que você vai fazer, né? Ou olha essas dicas, que legal, e aí você faz e nada daquilo adianta, e você fala, nossa, que problemático. Mas é um pouco desse cuidado que ele, como você falou, é visceral e é instintivo, e é um pouco aquela criança, eu volto para as atitudes da criança, que tia ou mamãe, você tá triste? E ela vai lá te dar um beijo. E ela não, e faz alguma coisa para te alegrar. Então tem um fazer nisso, né? De assim, não sei muito bem como é que eu posso te ajudar, mas aí eu vou me virando aqui e vou te dando o que eu acho que é amor, que é cuidado, que é carinho. E a gente vai se comunicando sem precisar estar o tempo inteiro falando, como você, né, muito bem pontuou, disso. Do porquê que você está triste, do que você está triste, e vivendo, se permitindo viver um pouco mais dessas emoções
ir modulando, né? E transitando. Eu acho que é isso. A mesma criança que está esperneando, gritando porque o brinquedo quebrou, se você consegue mostrar ou oferecer para ela uma outra coisa tão interessante quanto, ela limpou a lágrima e já está com um sorrisão aqui. Então é aquela conexão realmente genuína. E não é porque ela não está mais chateada pelo brinquedo. Mas é que, poxa, você me ofereceu algo tão legal quanto, então eu posso agora olhar, brincar, sorrir, e depois eu penso no brinquedo quebrado, né? E E eu é de acho uma que é isso, conexão com a presença, né? sempre. Então, o Sempre. brinquedo quebrou faz 5 minutos, mas o agora não tá tão ruim assim, né? E eu acho que esses pequenas felicidades, né? Que acho que você vai falar um pouco também, mas disso, de estar presente e de poder se alegrar com isso aí que aconteceu, né? Porque olhar para o contexto todo, o tempo todo, é muito angustiante, né? Se a gente fica o tempo todo, eu acho que várias pessoas já têm falado sobre isso, né? De evitar o excesso de notícias, que não é Sim. não se informar, né? É evitar uma enxurrada. Então, se a gente fica conectado o tempo todo com isso, é muito angustiante, né? Não dá para ficar na dor o tempo todo. Então, essa coisa de viver o agora. Nesses 10, 20, 30 minutos, o que eu estou vivendo não é notícia triste, né? Lu colocou aqui, eu achei interessante, ela fez um comentário, a maioria das crianças tem umas mais resistentes, sim. Ah, sempre. E as nossas crianças também são mais ou menos resistentes, né? As crianças que a Aham. gente foi e que a gente tem internamente até hoje. Então, com certeza, a gente vai, como eu falei no começo, explorar o que tem de fragilidade, de dificuldade, de birra, de irritação e, ao mesmo tempo, o que tem também de potencialidade que essa criança explorou, né? Claro, e também tem um ponto que, assim, quando eu falo muito desse lugar, é como na essência, né? Na essência, isso é da criança, mas ela tem uma história. E aí, a partir dessa história que ela tem, a partir do que ela recebeu, a partir do que esse contexto e essas relações, né, oferecem para ela, isso vai tendo as variações, com certeza. Mas essa essência está ali, né? Essa essência, ela está ali. É como um pouco a plantinha que, a depender do tanto de água que você dá, do quanto você conversa, do quanto você cuida, ela pode florescer super linda ou ela ficar meio xoxinha e às vezes nem dá nada, né? Então, tem isso também, né? Tem esse lugar também da criança influenciada por esse contexto sempre, né? Não é à toa. Mas eu sinto que é importante a gente resgatar nesse momento e nesse ponto, como eu falei no início, essa essência. Porque tem o trauma, porque existem histórias difíceis, mas também existem, e eu volto, os tesouros escondidos da infância. Todos têm esse tesouro. Oi, Andressa, bem-vinda. Feliz ter você aqui. Então, eu acho que é isso. Esses tesouros da infância, e não à toa tem esse nome, porque muitas vezes está escondido, muitas vezes a gente não acessa, muitas vezes a gente nem sabe que tem, né? Sim. E aí, falando um pouco disso, né? Da mesma forma que eu tenho escutado as pessoas falando muito da culpa e dessa dificuldade de entrar em contato com os sentimentos, por outro lado, eu tenho ouvido alguns relatos que é de pessoas falando, nossa, outro dia numa live uma pessoa falava, nossa, eu não tinha tempo de sair para levar meu cachorro para passear. E agora eu saio e o vento no meu rosto, o céu, o sol, cada detalhe mínimo que talvez antes para mim não tivesse nenhuma informação, nenhuma importância, agora tem um lugar diferente, agora tem um valor diferente. E aí eu sinto que isso vem também desse convite, né? De assim, ó, não dá mais para seguir nesse ritmo, a gente precisa desacelerar. E quando a gente precisa desacelerar, a gente precisa entrar em contato e a gente precisa entender um ritmo. E isso também é muito da infância. A infância, ela tem ritmo, né? A criança, ela tem sua rotina e assim, quando ela tá com fome, não importa o que aconteça, ela quer comer. E ela só vai ficar satisfeita depois que ela comer. Se ela tá com sono, ou ela vai dormir ou ela vai ficar mega irritada. Fica insuportável, né? Porque ela é muito... como assim, é preciso respeitar muito essas necessidades e esses ritmos. E a gente geralmente não faz isso. Agora, algumas pessoas, não todas, claro, pela mudança, né, no estilo de vida decorrente do momento que a gente está vivendo, da pandemia,
começa a poder se perguntar e se olhar e dizer, nossa, ok, isso aqui eu nunca tinha reparado, mas, pô, que bacana, isso me faz bem, né? Esse tempo de brincar com meu filho, que eu não tinha antes, faz bem para ele, mas faz bem para mim também. Ah, esse levar o cachorro para passear e sentir o vento no meu rosto me dá bem-estar. E entre tantas outras coisas que né, podem estar aí. Se alguém tiver algum exemplo também, se alguém quiser contar alguma coisa, fique à vontade. O espaço Alguma coisa que percebeu, que é descobriu nesse livre, período, né? né? Fiquem à Sim. vontade. Eu percebo que a gente tem, independente de como cada um está vivendo esse processo, de ser um processo que está ficando isolado em casa, ou de ser um processo como eu, que eu continuo trabalhando na unidade de saúde, a gente tem sido convocada o tempo todo para se perguntar do que eu preciso agora. Né? Como você traz isso da urgência do sentir da criança. A criança, ela identifica com muita facilidade do que ela precisa naquele momento. Ou se ela não identifica, ela vai expressar de alguma forma, né? Que não tá bom, tá faltando alguma coisa, alguma necessidade não atendida. E eu acho que quando a gente vira adulta, a gente aprende a esticar muito a corda, né? Então eu tô muito cansada, mas eu preciso fazer isso. Eu tô muito angustiada, mas eu tenho essas coisas aqui para dar conta. Ou enfim, né? Uma série de situações que eu acho que de fato a gente tem poucas possibilidades. E eu acho que possibilidades não é nem só tempo, né? É possibilidades, às vezes, internas, né, para se escutar, e às vezes externas de ter uma vida muito caótica, muito difícil. E esse momento, eu sinto que não dá mais para adiar, né? De como, se eu não olhar agora o que eu preciso, se eu não parar para quando eu chego entre um atendimento e outro, ou quando eu volto do almoço, ou quando eu chego do trabalho, para eu olhar como é que eu tô e do que eu preciso, a pessoa pifa, né? Assim, aquilo vai aparecer de uma maneira muito gritante num momento difícil como esse. Então, eu acho que é uma convocação mesmo para uma outra relação consigo, independente de você estar numa rotina louca ou estar vivendo um tédio, né? Mas é uma coisa que eu acho que a gente só fazia se a gente tivesse tempo, a gente agora está sendo meio que convocada e obrigada a priorizar, porque não tem outra opção. Né? Só dá para você estar bem na sua casa se você olhar para si, só dá para você estar cuidando do outro se você olhar para si. Então, não tem muito outra possibilidade nesse processo. Eu tô vendo que várias pessoas falaram várias coisas. Tentar ver se acompanha aí, Nanda. E eu vou retomando aqui algo que, até puxando um gancho aqui do que Mariana Soares trouxe, que ela entrou em contato, né? Que ela sentiu o tesouro de infância ouvindo, né? Lendo a história do medo, que foi uma linguagem que tocou. E é interessante isso, e depois ela fala de um curso que ela fez da Faber-Castell. E quando eu falo muito dos recursos da criança, na parte prática mesmo, é importante a gente pensar nisso, que não só os recursos internos, mas como os recursos da infância, e aí eu falo da imaginação, dos jogos, da literatura infantil, da fantasia, desse criar, o quanto isso pode ser terapêutico e pode nos ajudar a dar sentido a tantas coisas, né? Então, assim, nossa, eu não posso sair, né? Mas a criança ela é capaz de organizar um jantar, ela é capaz de viajar, ela é capaz de ir para a lua e fazer tudo isso na imaginação, né? Então como é que está a nossa capacidade também de usar esse recurso, porque esse recurso está aí, né? Esse recurso está aí, esse recurso que me permite, nossa, imaginar, ou mesmo os rituais, né? Eu fico pensando, eu tenho muitas memórias da infância relacionadas à casa da minha avó. Minha mãe trabalhava e eu ficava muito tempo na casa da minha avó. E tenho memórias não só, né, nesse sentido, mas memórias olfativas, memórias muito dos sentidos, né, da comida, desses rituais de infância. Então eu fico pensando, poxa, fazer alguém que tá, e tô com muita saudade, ou que falta me faz tal coisa, eu me lembrei, tô nostálgica. Por que não fazer a receita da avó, fazer a receita da tia, daquele bolo que é tão importante, que teve memórias tão positivas, e em contato com essa pessoa depois, né? Saborear esse bolo,
sentir cada detalhe, ver que lembranças que vêm daí. Então, são muitas as possibilidades, mas que a gente não utiliza, né? Porque a gente está muito ali no fazer. Então, os jogos, a imaginação, Concreto, né? Para mim, por exemplo, eu tenho feito, quem me acompanha, algumas leituras de livro infantil, que era algo que eu já tinha vontade, mas que ficava naquela, ai não, eu vou ficar lendo livro infantil, como se fosse uma coisa, né? Que coisa boba, nada a ver. E aí foi uma das coisas que eu fiz nesse momento, que mais eu recebi mensagens, né, de pessoas falando do quanto aquilo tinha tocado, do quanto foi bom escutar aquela história, né, do quanto aquilo conectou, né, e também me conectou, né, foi algo que eu fiz muito nesse período, talvez antes eu não tivesse feito e que eu espero fazer mais vezes, mas é isso, a gente também vai se descobrindo, né, o que eu ofereço para o outro e o que eu ofereço para minha criança também. Até vou mostrar aqui, vou fazer propaganda, porque esse livro realmente é muito lindo. É maravilhoso. A gente usou algumas imagens aí. E quem tiver interesse pode ir lá. Vou fazer o marketing aqui. Pode ir lá na página ver que eu conto a história e dou as referências dele, né? Desse livro que conta a história de uma menina que vê sua vida de repente virada de cabeça para baixo e se vê angustiada, né, com um buraco gigante que ela vai tentando ocupar, né, de várias formas e um dia ela acaba desistindo. Qualquer semelhança é mera coincidência. Ela desiste de encontrar a tampa para esse buraco. Eu vou botar aqui. Ela desiste e quando ela desiste, que ela chora, que ela entra em contato, ela começa a se ouvir. E aí ela começa a encontrar respostas e formas de poder lidar, né, com aquilo tudo. E aquele buraco vai diminuindo, né? E a resposta não estava fora, a resposta estava dentro. Então, a literatura infantil, para mim, tem sido um recurso da infância que tem me conectado, né? Que tem me ajudado nesse processo. Outra coisa que tem me ajudado muito é a coisa de respeitar os ritmos. Então, até aqui eu fui, cansei, e agora eu vou dormir, eu vou ver uma série, eu não vou fazer nada, e tá tudo bem, né? Assim, não tá nessa coisa do adulto que se cobra, que tem que render, que tem que fazer, que tem que atender, não dá, né? Não dá porque o corpo não dá conta mesmo. E aí o corpo reclama e a gente não consegue. E eu acho que tem uma coisa interessante, que a criança, geralmente ela tem alguém, por mais que ela tenha essa capacidade que a gente está trazendo, né, de identificar o que ela precisa, mas geralmente ela tem um adulto, né, que vai guiar ela nesse processo. Sim. Então, assim, o adulto percebe que a criança está ficando irritada. Ô, meu filho, você não está com sono? Né? Você quer comer alguma coisa? Então, tem alguém geralmente, né? A gente está dando as ressalvas porque a gente sabe que tem muitas histórias difíceis, mas em geral tem pelo menos uma pessoa que vai guiar a criança nesse processo também de conseguir identificar e de acolher o que ela está precisando. Nesse momento, a gente não tem muita gente, porque no mundo adulto, quem gere o seu tempo e o seu ritmo geralmente é você, né? A gente tem todas as demandas externas para dar conta, mas se você, adulta, não para identificar o que você precisa, o que você, né, qual é a sua necessidade nesse momento, o natural é que a vida estique mais a sua corda. Sim. É que fale, não, você pode fazer mais, não, você dá conta, não, por que não fazer mais esse curso, mais esse trabalho, mais essa coisa em casa? Então, eu acho que esse é um momento em que a gente também tem sido muito convocada a fazer essa autogestão de maneira mais consciente e mais cuidadosa. Sim. Que é o que você traz de respeitar o ritmo. Sim. E que só você pode fazer, né? Alguém pode até sinalizar, será que você não está, né, num ritmo A ou B ou C, que não está te fazendo bem? Mas o processo de olhar para você, de respeitar e de tentar um pouco, né, sair disso... eu acho que ele é muito pessoal também. E aí, Mariana está trazendo aqui, né? Eu acho que o mundo externo assumia muito esse lugar de regulador externo. Exato. Eu acho que, na real, ele sempre vai assumir um pouco esse papel, né? Mas como a gente responde a isso é que eu acho que diz muito sobre como é que vai ficar a nossa saúde mental e o nosso equilíbrio entre as demandas que estão sendo feitas e o que a gente tem condição real de fazer. Para não justamente sucumbir no meio disso tudo. Uhum.
E aí, só para a gente ir fechando esse ponto, né, dessa parte, que quando você fala da criança, do adulto, né, que tenha um adulto que vai regulando e que vai dando esse contorno, é pensar também que a criança, ela pede, né? Se ela não pode dar conta daquilo e ela sabe que é o adulto, ela vai pedir. E na vida adulta, muitas vezes, a gente não pede, né? A gente fica num lugar de eu dou conta sozinha e eu tenho que dar conta sozinha e eu tenho que ser forte, eu tenho que trabalhar, tenho que chegar em casa, cuidar dos filhos. E aí é um momento em que também peraí, né? Vamos pedir ajuda, né? Vamos entender que a gente não pode só dar conta de tudo, né? Eu acho que é outro aprendizado. Ana e Luciana trouxeram coisas, né, num sentido parecido interessante, que é quando às vezes a vida te dá a possibilidade, te oferece, né, e você não se permite, ou você se culpa, ou talvez fazer nada é algo muito ruim, né, porque como eu com tanta coisa para fazer, vou me permitir não fazer nada. Então eu acho que conseguir agora, né, ter um olhar um pouco mais sensível. Não é nem sensível, né? Porque eu acho que sensível a gente podia até ser. Mas talvez mais cuidadoso mesmo, né? Desse autorrespeito, né? Como a Ana trouxe aí, né? Não fazer uma autonegligência. De poder seguir mais, né? O que é realmente o ritmo que é confortável, né? Como a gente está falando da ideia do aconchego, né? Que é ser um ritmo, que é ter um lugar, né? Seguro e confortável em si. Então, ainda que o mundo me ofereça possibilidades, eu preciso pegar, né? Para poder aproveitar o que é esse lugar seguro e confortável dentro de si, né? E aí eu acho que nesse momento, como você trouxe aí, a gente tem sido convidada a reinventar suportes externos e suportes internos. Sim. Porque o que a gente entendia como suporte externo não é mais da forma como a gente não vai num bar tomar uma cerveja, a gente não vai esparecer numa praia. Então, esses suportes externos, eles também estão precisando ser reinventados, né? Mas os internos também, porque às vezes para algumas pessoas pode ser muito difícil ter tanto tempo disponível, né? E isso levar para um lugar de muita angústia. Então, nesse sentido é que eu trago que que cada um vai criar de suporte interno também não tem regra. Porque se alguém me disse que eu preciso meditar, eu preciso respirar, eu preciso fazer uma aula de yoga para baixar minha ansiedade, e isso não está me ajudando, eu vou ter que descobrir outra coisa. Às vezes, para aquela pessoa, vai ser cozinhar, vai ser limpar a casa, né? Vai ser, como você falou, ler um livro de história. Não vai ser esse processo desse tipo de conexão. Sim. Então, eu acho que é um momento de muita reinvenção mesmo. Sim, muito, muito mesmo. E eu acho que isso que você falou é um pouco também se permitir entrar em contato, né? Porque eu sinto que às vezes a gente vai nesse automático e a gente assume muitos papéis e muitas atividades que não fazem sentido, né? E aí eu sinto que nesse momento isso fica ainda mais evidente, né? Como se isso ficasse mais exposto. Que a gente possa também olhar, né? E eu sinto que a nossa vida, né? A criança está aí e essa criança ela vai se desenvolvendo. E a gente poder entender como a gente quer que essa criança chegue, né? No futuro, né? Com que coerência e com que integração eu quero que a minha história esteja construída, né? Que aprendizados eu tiro disso tudo, né? E aí eu queria, né? Vou dar a palavra para Fernanda, mas em seguida propor a vocês que a gente fizesse uma pequena vivência, né? Claro que quem se sentir à vontade, tocada no seu ritmo, né? E que a gente possa experimentar um pouco, né? Entrar em contato com esses tesouros da nossa infância, com esses tesouros escondidos e ver o que é que a gente consegue trazer para a nossa vida agora. Eu ia fazer só um comentário para não perder uma fala que a Ana fez no começo. Que nesse momento a criança de todo mundo está muito ativada. Então, se eu estou em casa com a minha família, eu estou lidando com a minha e com as crianças de todo mundo que está ali. Né? Cada uma com a sua necessidade, com a sua forma de expressar. Então, eu acho que é só esse convite também para a gente lembrar que tem várias crianças aí que estão em jogo, né? E que quando a gente se relaciona com as pessoas num momento tão delicado como esse, são muitas crianças ali se relacionando e a gente sabe que crianças juntas se relacionando é uma coisa complexa também, né? Sim. Luciana falou algo aí em que todos estão sendo...
faz quando não tem ninguém dizendo o que fazer? Sim. Ok. Vamos fazer para a gente ter um tempinho para a gente voltar, tá? Eu queria, né, começar. Me confirme se Tá estão muito me alta ouvindo bem. a música. Tá melhor? Melhor. Baixa um pouquinho mais. Baixei. Melhorou? Melhorou. Então, assim, indo um pouco nesse movimento do que a gente conversou, né, do que a gente foi trazendo, que a gente possa buscar um aconchego nesses tesouros escondidos da infância, né? O que é que a gente pode acessar dessa lembrança? O que é que a gente pode acessar desse momento? E o meu convite é que a gente possa fazer uma pequena viagem, né? A ideia é que a gente possa voltar dessa viagem com uma mala ou uma mochila, que a gente possa trazer alguma ferramenta, alguma lembrança, algum recurso que possa nos ajudar no momento presente, né? Então eu vou pedir para vocês buscarem uma postura cômoda, dentro do possível, né? Quem quiser fechar os olhos, quem sentir a vontade de fechar os olhos, quem não pode ficar com os olhos abertos. Respirar fundo, profundo. Enquanto você respira, vai percebendo o seu corpo. Percebe se tem algum lugar de tensão, se tem dores. Acolhe esse corpo. Acolhe essa mulher ou esse homem que está aí. E aos poucos, imagina que você vai caminhando por um lindo bosque, um lindo caminho. E esse caminho, ele vai te levando em direção à sua casa da infância, a uma casa da sua infância. E nessa casa, quem abre a porta para você é sua criança. Ela te olha, sorri e estende a mão. Como é essa criança? Que idade ela tem? Para onde ela está te levando, né? Essa criança, ela está feliz? Ela está triste? Será que ela quer brincar? Ou ela prefere ficar quieta? Ela pode estar brava com alguma coisa? Ela está sozinha ou ela está acompanhada? E aí, quando você sentir que, né, você está nesse lugar que a criança te levou, essa criança, ela vai, né, estende a mão para você e ela te dá de presente um baú. Um baú com um grande tesouro escondido. Você recebe esse baú, coloca na sua mala, agradece a sua criança, se despede dela com um abraço e volta caminhando pelo mesmo caminho. Tranquila, tranquilo. E no caminho você vai pensando um pouco sobre esse baú, né? Que tesouro sua criança te deu de presente? O que será que tem aí nesse baú? E você vai respirando, percebendo o seu corpo e voltando a entrar em contato com o momento presente. Sente um pouco as batidas do seu coração, sua respiração. Abre o baú. E se você sentir no seu coração, a gente vai ficar bem feliz se você compartilhar aqui com a gente um pouquinho.
E também queria dizer que mesmo se você não conseguiu encontrar esse tesouro no baú, fica com ele guardado, porque às vezes ele vai aparecer um pouquinho depois. Guarda ele aí um tempinho com você, se você não conseguiu acessar esse tesouro, e dá espaço para que ele possa aparecer. Obrigada. E sou toda ouvidos. Já tem uns 8 minutinhos antes de acabar. Sim. E aí, para um pouco, né? As pessoas vão voltando. Eu sei que às vezes é difícil entrar em contato. Ai, Mari disse que a criança deu livros de história e material de desenho. Ai, que amor! Coragem! Ai, gente, guardem esses tesouros, escrevam, colhem no post-it, colhem na porta da geladeira, né? Para a gente sempre lembrar, porque de verdade é tesouro, né? E aí eu queria compartilhar um pouquinho com vocês que eu, né, fiz essa atividade um pouco mais demorada em um grupo e aí apareceram algumas coisas tão bonitas, e simples ao mesmo tempo. Teve uma pessoa que falou que ela se lembrou que ela era muito ligada ao irmão e ela se lembrou que ela ia foi o primeiro dia dela do colégio, o colégio tinha muitos animais e que eles brincaram, que uma das brincadeiras era subir, tinha umas tartarugas gigantes. E aí que ela subia junto com o irmão, né, nessa tartaruga gigante. E essa tartaruga lentamente conseguia mover e levar. O tesouro tinha trazido de aprendizado para ela, que foi a questão do tempo lento, que é esse tempo que a gente está vivendo, né? Que às vezes é preciso respeitar esse tempo que não era o tempo que a gente estava acostumado, né? Que é preciso desacelerar, né? E que é preciso ter paciência, né? Então, as leituras podem ser as mais diversas, mas eu tenho certeza que esse tesouro, ele vai vir para o que você está precisando agora. Se fosse em outro momento, talvez fosse um outro tesouro, né? E deixa eu ver aqui, bora ler um pouquinho o que as pessoas colocaram aqui, que tem muita coisa bonita, Nanda. Mari, que Espontaneidade. Amorosidade, coragem. Alguém disse que lindo, que gratidão. Eu encontrei de pequenas coisas que não pareciam ter importância para mim. Isso, exatamente, Isabela. São esses pequenos detalhes que a gente acha que são insignificantes e que estão lá escondidos. Força e segurança, emocionada, muito grata. Ai, que bom, gente, meu coração. Todas as minhas bonecas, esperança, os meus irmãos que moravam longe. Ai, gente, fica muito feliz. Eu acho que assim, e que vocês possam, quando se sintam um pouco, né, nesse lugar perdidas, ou que as coisas estão muito duras, contactar com essa criança, né, com esses recursos. Ai, figurinhas! Adoro! Eu brincava com essas figurinhas como se fossem bonecas. Sim, gente, são muitos, são infinitos, das coisas mais simples, né? Eu também fiz essa atividade e a minha recordação foi foi diferente, foi um momento que foi eu dançando. Meu pai gostava muito de dançar, dança de salão, bolero, essas coisas, e eu também sempre gostei muito de dançar. E aí eu recordei de um momento em que a gente estava numa casa que a gente morava dançando, né? Dançando, e aquele momento da dança que foi tão marcante para mim, nesse momento de hoje também é um aprendizado gigantesco, né? De que a dança, que o baile, que se adaptar, que se mover, né? Que se fazer contato, que botar meu corpo, né? Quanto se expressa a partir dessa dança, para mim foi bem, bem especial também. Uhum. Papel de carta, aí, tá vendo? Que maravilha. Também me vi dançando, assim. São muitos recortes, muitos recortes. E eu acho que é muito, muito interessante, Érica, que
a gente está falando tanto aqui de coisas para além do racional e do lógico, né? E o que aparece no baú, acho que geralmente não é o que você talvez esperava ou o que você programou, né? Eu acho que é o que estava na sua memória que você precisava resgatar. Uhum, né? exatamente. Então eu acho que fica um pouco essa coisa assim de aqui, né, que Isabela traz. Resgatei a felicidade dos poucos momentos e me trouxe paz e alegria essa vivência. Eu acho que um pouco do que a gente falou, né, para a gente já ir fechando, essa conexão com a fantasia, ela não é uma conexão que às vezes no adulto ela é tida como fuga, né? Mas a gente pode, através da nossa imaginação e da nossa conexão com a nossa história, das nossas memórias, né? Que trouxeram força, que trouxeram alegria, intencionar um novo estado emocional. Então, assim, como Isabela trouxe, né? Paz e alegria, é o que ela está sentindo agora. Um beijo, Clarinha. É o que ela está sentindo agora. Então, o fato da gente ter uma memória, a gente se conectar com ela, e não só com as notícias difíceis e tristes e ruins, colocar automaticamente o nosso estado emocional e o nosso corpo num outro estado diferente, que é a importância de pendular, né? Então, a gente precisa entrar em contato com os sentimentos tristes e difíceis, mas se a gente sentir eles o tempo todo, a gente não aguenta. Então, a gente precisa se conectar com outros sentimentos leves, prazerosos, bonitos, gostosos de sentir, para que a gente consiga mesmo ter força e ter tranquilidade para lidar com quando esses difíceis vierem. Né? Então, eu acho que pensar que o que você traz do jogo da fantasia e da imaginação, ele não é uma brincadeira de criança. Né? Ele é uma capacidade que o ser humano tem de também fazer uma gestão de como está se sentindo, né? Como é que aquilo está aparecendo para ele, isso faz com que meu corpo fique leve, isso me traz uma sensação gostosa de abraço, né? E com certeza isso é algo que se mantém, né? Assim, essa intencionalidade de que de fato quando você vive isso, você sente isso, é real. Sim, né? é real. E aí vem mesmo, se a gente pensar na física quântica, em todos os estudos que tem, nosso corpo é vibração. E essa vibração, se a gente vibra só no momento, no duro, no pesado, a gente vai ficar assim, né? Mas eu tenho certeza que cada um que conseguiu revisitar um pouquinho dessa infância, voltou com uma leveza maior, voltou com esperança, voltou com acalentozinho, com aconchego no coração. E eu queria, a gente já está estourando, mas eu queria tirar uma cartinha aqui para vocês, de um baralho que a gente tem, palavras de criança, e mostrar para vocês a mensagem, né? Vamos... Temos 1 minuto. Vai dar tempo, vai dar tempo. Ai, tão bonito. Cura. É quando a gente pega a doença no colo e pergunta o que ela tem. A gente deixa ela falar e presta muita atenção. E quando ela termina, já não tem mais nada para curar. Cure sua vida prestando mais atenção nos aspectos que precisam ser curados. Oh, que bonito. É isso aí. Não podia ser melhor, eu acho. Então, gente, temos 25 segundos. Eu agradeço muito. A gente vai tentar gravar para ficar 24 horas aqui e vai tentar disponibilizar no YouTube. Coloco o link depois na página, na minha e na de Érica. Agradecer a Érica pela parceria, né, por